Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Em 1º de outubro, Dia Mundial do Idoso, o Ministério Público Gaúcho iniciou um projeto para garantir direitos e fortalecer a rede de proteção dos abrigados nas instituições de longa permanência para idosos, os chamados asilos. A meta é assegurar a qualidade mínima exigida em lei dos serviços prestados por esses estabelecimentos. Para falar sobre o tema, convidamos o promotor de justiça Adrio Gelati, que é o gerente do projeto e atua na cidade de Caxias do Sul. Doutor Adrio Gelati, é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Eu vou iniciar perguntando exatamente o seguinte: como nasceu esse projeto, que afinal de contas é inédito no Estado? Bem, Marco, esse projeto ele tem uma história. Ele nasceu há vários anos já. O projeto, propriamente dito, iniciou no meio deste ano, mas nós temos já uma história de experimentação de todo o planejamento e execução do projeto, que hoje está sendo estendido para todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu trabalho já em Caxias do Sul há mais de 6 anos na área de defesa do idoso. E lá, logo que foi lançado o Estatuto do Idoso, nós implementamos, então, uma nova fórmula para cuidar daquelas pessoas idosas, abrigadas ou asiladas, nos asilos, que na época, com o Estatuto do Idoso, já eram chamados, então, de entidades de atendimento ao idoso, em substituição ao nome asilo, e tinham também o nome de casas asilares. Hoje, temos uma nova sigla, para denominarmos essas instituições, que são ILPIs, ou Instituições de Longa Permanência para Idosos. São os eufemismos, que vão, ao longo do tempo, transformando o nome de determinadas instituições, e hoje, então, colocamos o nome este mais atualizado, então, no nosso projeto. Idosos em ILPIs, Garantia de Direitos em Foco. O senhor fala em garantia de direitos. De que forma o Ministério Público pode garantir esses direitos dessas pessoas que estão lá acolhidas? Bom, como eu lhe dizia, nós tivemos um início em fevereiro de 2004 de um trabalho em que o Ministério Público trouxe para si a coordenação de todas as entidades responsáveis, todos os órgãos responsáveis pela fiscalização das entidades asilares em Caxias do Sul. A partir desse trabalho, conseguimos uma atuação conjunta com os órgãos fiscalizadores, que pelo Estatuto do Idoso são o Conselho Municipal do Idoso e o Serviço de Vigilância Sanitária. Agregamos aí a política de saúde mental do município e também a assistência social, e também uma área de psicologia, para que pudéssemos fazer, através dessa coordenação, um trabalho focado, em que todos os atores integrantes desse processo de fiscalização e de atuação na área do idoso pudessem trabalhar efetivamente em uma rede, e que essa rede trabalhasse de forma a proteger efetivamente o idoso, não cada uma indo ou atuando em um determinado foco, com uma determinada velocidade ou com um determinado tipo de atuação. Então, nós o que fizemos? Nós agregamos o valor que cada uma dessas instituições, cada um desses órgãos tem na fiscalização e conseguimos, com isso, uma sustentabilidade e uma efetividade muito maior na condução dessa sistemática de garantir os direitos através dessa fiscalização. Agora, sabe-se que muitos desses estabelecimentos atuam de forma clandestina e alguns deles até cometem algumas violações, que são violações, como eu vou dizer, do modo como atender essas pessoas que lá precisam do acolhimento. Nós temos a maioria das instituições mapeadas, aquelas que são clandestinas, elas acabam sendo também visitadas, porque muitas vezes os idosos
nessas instituições clandestinas acabam sendo encaminhados aos hospitais e o hospital sempre notifica o Ministério Público, né, de situações de negligência ou maus tratos quando observa essas situações. Então, dificilmente uma instituição consegue ficar na clandestinidade por muito tempo. Às vezes permanece vários meses na clandestinidade, mas ela acaba aparecendo. E quando ela aparece, então ela passa a ser fiscalizada e passa a ser, segundo essa sistemática criada, a ser fiscalizada por toda a rede com o mesmo foco e com uma mesma velocidade, com uma mesma atuação, uma atuação conjunta, né? O que representa uma conjunção de esforços e de entendimentos sobre como agir em relação àquela instituição e como oportunizar a ela também uma regularização, não, né, para que ela não fique sofrendo fiscalizações disformes, né, que não sejam homogêneas e não consiga aí também uma regularização. O foco do trabalho que vai ser desenvolvido é justamente pegar essa experiência, agora transformada em um projeto estratégico do Ministério Público aqui do Rio Grande do Sul, e como uma boa prática, né, como uma das melhores práticas do Estado em relação a instituições asilares para idosos, espalhar essa forma de atuação em todo o Estado do Rio Grande do Sul, né, cobrindo aí todas as cidades do Estado. Nós temos uma pesquisa entre 2006 a 2008 que fala em 105 municípios que possuem instituições asilares para idosos, cerca de 350 instituições asilares. Esse número hoje, né, a gente estima que seja um pouco maior já. Nós vamos fazer, a partir de 2011, um mapeamento, né? Já estamos fazendo, vamos completar o mapeamento em 2011 com as fiscalizações efetivas e pretendemos aí cobrir, então, todas as instituições asilares de idosos no estado do Rio Grande do Sul. É claro. O Ministério Público é fiscal da lei e eu queria insistir nessa questão de irregularidades em asilos, nessas casas, porque a gente tem notícias que muitas delas, às vezes, abrigam pessoas que não têm nada a ver, ou seja, são deficientes físicos, são dependentes químicos. Como é que fica essa situação? A lei, ela determina, né, que essas instituições, elas abriguem somente idosos, né? Inclusive, a legislação toda, ela é voltada justamente para determinar, por exemplo, o número de funcionários que tem que ter, quais tipos de funcionários, quais os serviços que têm que ser prestados aos idosos que estão nessas instituições asilares. Uma vez que se misturam esses públicos, né, existe aí uma problemática de conjugar os atendimentos que são diferentes, né? Não há como se fazer um tratamento para drogadição ou para alcoolismo, ou mesmo um albergamento tão somente para um morador de rua, juntamente com um idoso que necessita de um atendimento especial e que leve em consideração o seu processo de envelhecimento. A lei também impede, isso determinantemente, a permanência de pessoas com transtornos mentais, com sofrimento psíquico em instituições asilares, em razão da reforma psiquiátrica, né, que foi levada a cabo já em todo o país, e especialmente aqui no Rio Grande do Sul, através de uma lei estadual, e que é um movimento internacional de direitos humanos, né, de desinstitucionalização dessas pessoas com sofrimento psíquico. Nós observamos, assim, um índice bastante alto deste público irregularmente abrigado em instituições asilares. Em Caxias do Sul, chegamos a ter a experiência de 50% de uma casa asilar ser composta por pessoas que tinham menos de 60 anos e tinham problemas diversos, doenças incapacitantes, alcoolismo, problemas de drogadição e mesmo cadeirantes, né, pessoas portadoras de deficiência, enfim. Hoje essas situações todas estão quase resolvidas. Precisamos, claro, instituir aí políticas públicas municipais, né, que deem conta do atendimento dessas pessoas, né? Então, existe todo um desocultamento aí de falta de políticas públicas para essas pessoas em especial. Claro, o investimento em políticas públicas é essencial, como o senhor diz, mas hoje o senhor tem uma ideia, assim, pelo menos em nível estadual, como é feita essa fiscalização nesses estabelecimentos e se nós precisamos mudar alguma coisa?
Hoje, em nível estadual, a fiscalização em estabelecimentos, em instituições de longa permanência para idosos, ele é feito pelas vigilâncias sanitárias de forma constante, é feita a fiscalização, mas nós não temos aí, a gente observa que a vigilância sanitária está muito sujeita a interferências políticas, principalmente, né? O que impede um trabalho efetivo. Uma vez que os técnicos da vigilância sanitária podem até fazer a fiscalização, impor autuações e multas que acabam sendo desconstituídas, às vezes, nos escalões superiores da administração pública municipal, o que gera uma ineficiência do serviço. Em muitas cidades nós não temos os conselhos municipais de idosos, né? Isso é uma outra coisa que a gente vai buscar verificar também nesse trabalho, né? Uma vez que, se buscando constituir a rede, uma vez não existente o Conselho Municipal do Idoso no município, aquele município vai ser instado, então, a criar o seu Conselho Municipal do Idoso, estruturar o Conselho Municipal do Idoso para que dê conta também dessa demanda. E o Ministério Público, ele vem fiscalizando de forma pontual, né? A gente observa que, após 6, 7 anos do Estatuto do Idoso, o Ministério Público fiscaliza de forma pontual, ou seja, através de denúncias, né? Houve uma denúncia a respeito de determinado estabelecimento, o Ministério Público instaura um inquérito civil, faz uma investigação e busca resolver aquele problema. Mas não existe uma fiscalização sistemática, né? E isso que a gente vai buscar implementar também, agrupando aí não só trazendo um instrumento de fiscalização sistemática para o promotor de justiça, né? Mas também permitindo que esse instrumento seja compartilhado com os demais entes da rede de proteção ao idoso. Claro, a informação que nós temos é que mais de 100 de promotores estão sendo preparados, né, estão sendo capacitados para articular essa rede de proteção aos idosos que estão acolhidos nessas casas. A ideia seria evitar ajuizamento de ações e o Ministério Público instigar, digamos assim, a solução extrajudicial? O projeto está baseado e ele vem devidamente amparado, né, pela posição e pelo mapa estratégico, pela gestão estratégica montada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que foi montada a partir da percepção de todos os colegas de como deveria funcionar e qual deviam ser os focos prioritários de atuação do Ministério Público. Então, ele vem montado sob um tripé, né, que a atuação extrajudicial, né, a aproximação com a sociedade através da formação de redes de cooperação com setores público, privado e terceiro setor e, obviamente, em razão da matéria, a formulação de um fortalecimento da rede de proteção ao idoso, né? Então, nós temos também dentro deste tripé está o foco de atuação extrajudicial, claro. Ou seja, buscar não judicializar, buscar resolver extrajudicialmente, que é uma forma rápida e eficaz de resolução, através dos chamados termos de ajustamento de conduta, que é aquele instrumento dado ao Ministério Público para entrar num acordo com a entidade que se está buscando regularizar, para que ela, num determinado prazo, então, regularize todas aquelas questões necessárias. Claro que, se houver uma dificuldade dessa instituição em entender a posição do Ministério Público e dos órgãos fiscalizadores, que é uma posição de fortalecimento da sociedade e de proteção da sociedade e dos idosos, que hoje são estimados em cerca de 7.800 idosos institucionalizados no estado do Rio Grande do Sul, poderá haver, sim, o ajuizamento de ações judiciais, mas baseado num não atendimento, né, de um acordo previamente firmado, com prazos e com possibilidade, então, de regularização dessas casas. Aliás, essa atuação extrajudicial tem sido uma tendência, digamos assim, em nível até nacional, né, dos promotores, justamente se evitar ações, para evitar a demora de processos. Quer dizer, se o Ministério Público enxerga uma situação, ele tenta resolver da melhor maneira possível, justamente para evitar esse trâmite todo de um processo.
O Ministério Público ele vem, desde sua matriz constitucional de 88, né, tendo uma transformação bastante grande na área de alteração de realidades sociais pela área extrajudicial, né, sem a judicialização de processos. Isso é uma tendência que vem aumentando bastante em razão do crescimento do Ministério Público na atuação de defesa de cidadania, de defesa de meio ambiente, defesa do consumidor, enfim, todas essas áreas novas que vieram ao Ministério Público e que em outros países, né, são originárias. Aí na Espanha, é uma função chamada de Defensores del Pueblo, né, e vindo dos países escandinavos, o Ombudsman, né, que é conhecido na iniciativa privada já há bastante tempo, né, e também nos países anglo-saxões. E nós temos, então, esses Defensores del Pueblo, também essa função de Defensores del Pueblo, que na América Latina, na maioria dos países é dada ao parlamento, né, a um órgão ligado ao parlamento, mas aqui no Brasil, né, o Ministério Público Brasileiro, como já foi dito, é uma jabuticaba, né, ele tem essa formatação só no Brasil. Aqui no Brasil foi dado ao Ministério Público pelo Constituinte, de 88, né, essa função de defender o povo, e dentro dessa atuação, principalmente através da atuação extrajudicial. Claro. Nós temos dados, me parece que é do Instituto de Ciências Econômicas Aplicadas, que em 2008 quase 8 mil idosos estavam acolhidos nesses estabelecimentos. Agora, com esse projeto do Ministério Público Gaúcho, se pretende apontar, renovar, digamos assim, esses dados no território gaúcho? Sim, a gente pretende fazer um levantamento, né? Naquela época se apontava que 0,6% da população de idosos, que na época era de 1,3 milhões de habitantes, estaria em instituições asilares. Esse número ele é mais ou menos compatível com o número que eu avaliei em Caxias do Sul, né? No restante do estado ele mais ou menos se mantém. Claro que nós vamos avaliar também a possibilidade ao final do projeto, né, de propor políticas públicas de incentivo ou não à criação de mais instituições asilares, né, de acordo com as necessidades locais ou regionais ou mesmo estaduais. Certo. Eu nem falo aqui no estado, mas a gente lê e vê notícias de casas, às vezes, que não tem condições nenhuma. A precariedade é intensa. O que fazer nesses casos? O que o Ministério Público pode fazer quando enxerga, e principalmente um outro dado que eu me lembro agora, é a questão dos cuidadores, né? Quando não há preparo nenhum dos cuidadores. O projeto ele prevê essas situações, né, que já foram enfrentadas, nós já enfrentamos essas situações. Então, dentro do projeto existe a capacitação para esse tipo de situação que vai ser encontrada, com certeza, né? Basicamente, o que pode ser feito é também se agregar a essa rede de proteção à pessoa idosa instituições de ensino, né, para que criem ou introduzam dentro das comunidades ou mesmo os órgãos de saúde pública, né, para que introduzam cursos de cuidadores de idosos, né, no qual vão ser capacitados os funcionários que já trabalham nas instituições, os proprietários dessas instituições e também pessoas da comunidade que queiram ingressar nesse mercado de trabalho. A questão das instituições com muita precariedade, que não se verifique uma possibilidade de regularização ou de prestação de uma qualidade mínima de serviço, conforme exigido pela lei, é normal que muitas acabem se fechando, né? Mas a gente verifica que existe uma acomodação do mercado, né? Porque é um negócio lucrativo, é um negócio que principalmente ocorre na área privada, né? Nós temos a quase totalidade das instituições são privadas, nós temos uma pequena parte que são de instituições filantrópicas e uma parte menor ainda que são de instituições públicas, né?
Mas isso é um número quase irrelevante de instituições públicas, um pequeno de filantrópicas, e essas privadas todas, deste universo de privadas, aquelas que não souberem aproveitar o momento e prestar um bom serviço, elas obviamente, por uma naturalidade do mercado, elas vão acabar fechando, né? Ou por falta de possibilidade de funcionamento, né? Ou por desinteresse da comunidade, então, em colocar pessoas numa casa em que a fiscalização vai informar a população que não existe condições naquela casa, né? Certo. E aí nós temos uma renovação, ou seja, a criação de novas instituições asilares, mas devidamente qualificadas para isso. Nós temos 7 anos do Estatuto do Idoso. A norma ajudou muito o Ministério Público, principalmente no aspecto da fiscalização dos asilos? Sim, ajudou bastante. O Estatuto do Idoso, ele trouxe um regramento de princípios, né, bastante importante para direcionar a fiscalização e direcionar a forma com que esses estabelecimentos devem agir. E também nós temos as regulamentações da Anvisa, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que estabelece critérios aí mais objetivos, né, de número de cuidadores, de graus de dependência dos idosos, enfim, estabelece uma série nós temos até, só para citar assim, né, para o cidadão ter consciência de como é feito isso, tem até a distância mínima entre as camas, para que o idoso possa se locomover adequadamente, né? Muitas vezes, a maioria das vezes, o idoso asilado, ele tem dificuldades de locomoção pelos problemas da velhice, então tem até isso, tem a distância entre as camas, tem toda a parte arquitetônica, de rampas, de alimentação, de nutrição. Então, nós temos todo delineado objetivamente ali os aspectos que devem ser observados para que o idoso seja bem atendido pela casa asilar. E o Estatuto do Idoso, ele trouxe esses princípios, né, onde o Ministério Público pode, a partir dali, extrair uma série de necessidades e de exigências da sociedade, né, para com essas instituições. Certo. Eu queria lhe colocar uma questão, uma das últimas questões, mais assim no aspecto da dignidade da pessoa humana. Eu me lembro que há 20 anos, por aí, as famílias eram mais unidas. O que lhe parece hoje? Mas se falava mais em asilos. E hoje, como está essa situação? Os filhos têm deixado mais os pais quando chegam a determinada idade nesses asilos, ou isso mudou alguma coisa? O que eu observei nesses 7 anos assim, de trabalho nessa área é que, efetivamente, assim, os idosos que estão asilados, eles estão asilados principalmente por abandono ou negligência da família, né? Ou em razão de os familiares não terem uma estruturação física para abrigar aquele idoso na residência e cuidar daquele idoso, né? Uma vez que, em razão dos cuidados que esse idoso necessita, na maioria das vezes, a casa asilar ela se mostra uma opção mais econômica do que uma contratação de um profissional ou de vários profissionais para 24 horas prestarem assistência. E também, muitas vezes, existe um esgotamento emocional da família, né, diante da situação de envelhecimento do idoso, né, que, obviamente, não se pode se desconsiderar, né, que aquela família que viu aquela pessoa que vai ganhando os anos da vida e vai enfraquecendo, né, causa um impacto emocional muito grande na família, e às vezes a família não suporta esse impacto, né, e muitas vezes acaba, então, em razão disso, tendo que encaminhar para uma instituição asilar. Ok, o senhor ainda tem um minutinho para dar aquele recado final do Ministério Público para aquelas pessoas que diariamente costumam ter um contato com esses estabelecimentos. Podemos dizer assim que
O ideal é que as pessoas que tenham contato com esses estabelecimentos observem sempre, né, se o idoso está sendo bem cuidado, né, se existe carinho com esse idoso, se o idoso não reclama do atendimento que lhe é dado, né, se ele não apresenta marcas de maus tratos ou ele não apresenta dificuldades além daquelas causadas pelas doenças próprias da velhice ou pelo próprio processo de envelhecimento e que estejam afligindo o idoso. Né? Então, as famílias que observarem assim, determinadas situações que desconfiem de alguma irregularidade, elas podem procurar o Ministério Público, né, e expor, então, o que acham que possa ser uma irregularidade para que o Ministério Público possa ir atrás e fazer, então, uma investigação e buscar sempre manter a dignidade da pessoa idosa dentro de uma instituição asilar. Ok, doutor Adrio Gelati, promotor de justiça na cidade de Caxias do Sul. Mais uma vez, eu quero lhe dar os parabéns pela sua iniciativa. Eu tenho certeza que esse projeto é um projeto que vai dar certo em todo o estado e creio que deve ser seguido também por outras cidades. Se você tem sugestões, críticas, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima semana voltaremos com mais um Conhecendo o Ministério Público. Até lá!